Programa Propósito de Vida, com Pastor Rosival Molina. Olá, bom dia! Mais uma vez, é uma grande alegria ter você em nosso programa Propósito de Vida. Eu creio que o Espírito Santo vai falar ao seu coração nesta manhã e o tempo que passaremos juntos será de grande proveito para você e para toda a sua família. Para darmos início à nossa programação, quero te fazer um convite para juntos meditarmos na Palavra de Deus. O texto que nós vamos examinar nesta manhã revela a história de um grande homem de Deus, mas que em um determinado momento de sua vida viveu uma forte angústia e tristeza, chegando a se isolar de todos numa caverna, inclusive pedindo que a vida lhe fosse tirada. Acompanhe comigo no livro de 1 Reis 19:9, que nos diz: E ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Entenda por meio desta mensagem que nenhum homem ou mulher está isento de viver o seu dia mau. Descubra ainda o que Deus nos orienta a fazer para vencermos estes momentos de grande tristeza e angústia. Fique conosco, assista esta mensagem e aprenda que você precisa sair desta inércia e caminhar com Deus para alcançar vitória. Convide mais alguém e juntos vamos adorar ao Senhor. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: Eis que não tem me dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus, e conta as estrelas, se é que as pode contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para te dar a ti esta terra para a herdares. Amém? Irmãos, esta é uma história de um homem chamado Abrão. A Bíblia aqui ainda o chamava de Abrão, né? Seu nome ainda não tinha sido mudado, mas esse era um homem beduíno, nômade, que andava no deserto, que andava armando e desarmando as suas tendas. Era um homem que tinha ali uma trajetória nômade. E essa aqui é uma parte da sua vida, é um trecho da sua vida que talvez ele estava vivendo um dos seus maiores momentos de angústia, maiores momentos de tristeza. A Bíblia diz aqui que ele estava numa tenda, e estava triste, estava abatido, angustiado, porque não tinha filhos. E naquela época, o costume da época era o seguinte: aquele que não tinha filhos e deixava herança, quem recebia a herança era o seu servo mais velho. A Bíblia diz aqui que ele menciona em oração ao Senhor que o seu servo Damasceno Eliezer seria o seu herdeiro. A Bíblia diz ainda que o Senhor vira para ele e fala assim: Este não será o seu herdeiro. Esta não será a situação definitiva da sua vida. Eu quero dizer para você o seguinte: todos nós temos problemas. Todos nós temos momentos de tristeza, todos nós temos momentos que parece que não vamos aguentar. Todos nós temos momentos que achamos que não vai chegar mais a resposta. Todos nós temos momentos de grande aflição. Talvez alguns na área familiar, outros na área financeira, outros na área emocional, eu não sei. Mas às vezes
as pessoas se recolhem para a tenda. A tenda para alguns pode ser um quarto escuro. A tenda para outros pode ser não querer conversar com ninguém, não querer falar com ninguém. Mas às vezes, por um momento de angústia, por um momento de tristeza, você já foi conduzido para uma tenda. Você ficou recolhido, questionando, buscando uma resposta. Lembrando, irmãos, eu tenho que dizer isso, que às vezes, a maioria das tendas, a maioria das vezes que nós saímos e ficamos numa tenda, somos nós mesmos que nos conduzimos a essa tenda. Somos nós mesmos que criamos esta situação. Mas eu quero dizer para você, à luz desta palavra, através desse texto, algumas lições, algumas coisas que nós vamos aprender em relação ao que fazer quando estivermos diante de uma situação de angústia, diante de uma situação de tristeza, diante de uma situação de grande aflição. O que fazer para superar? O que fazer para vencer? O que fazer para sair dessa situação? E a primeira coisa que eu quero dizer para você, que está aqui no versículo de número 1, eu quero dizer para você, a Bíblia diz que Abraão entrou perante o Senhor em visão, né? E a Bíblia diz que o Senhor disse para ele: não temas, Abraão, porque eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Eu quero dizer uma coisa para você, não permita, porque uma promessa, porque uma palavra, porque algo, talvez uma profecia que aconteceu na sua vida e que ainda não se cumpriu, uma promessa, porque ela ainda não se cumpriu, você vai para a tenda, fala assim: olha, não cumpriu no tempo que Deus falou, era para cumprir em 2000 e tal, era para cumprir no mês tal, e não cumpriu, e agora eu estou muito triste. Não permita. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Para você, pode ser tempo. Para Deus, é tratamento. Deus está te preparando. Tem algumas bênçãos na sua vida que, se ela chegar antes do tempo, ao invés de bênção, ela vira maldição. Tem gente que pede tanto um carro, que se chegar antes do tempo, ele vai ficar lavando o carro no domingo e não vai mais vir para a igreja. Tem gente que pede: não, eu quero uma chácara, porque eu quero ir lá plantar uns pomares. Talvez, se Deus abençoar, agora não tem tempo, porque eu tenho que capinar a chácara, né? Tem bênçãos que vão chegar, né? Então, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. A Bíblia diz no livro de Mateus 24:35: passa o céu e passa a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Deus está dizendo nesta noite para você: vai passar céu, passa terra, passa uma situação, passa outra, mas se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel. Às vezes, irmãos, Deus age na nossa vida como se fosse um professor. Você vem na igreja, ouve testemunhos, ouve palavra, ouve louvor e vai aprendendo. Deus vai te ensinando, Deus vai te orientando, Deus vai falando com você, vai dando refrigério no coração, vai falando na sua vida. Só que aí o professor é assim, tem aula hoje, tem aula amanhã, mas tem o dia da prova. E quando chegar o dia da prova, ele não pode falar nada. Quando chegar o dia da prova, é você e tudo aquilo que ele te ensinou. Vai chegar o dia da prova. Talvez tenha alguns irmãos aqui que estão no dia da prova. Talvez tenha algumas irmãs aqui que estão vivendo o meio da prova. No dia da prova, normalmente o professor se cala, porque ele quer conhecer se você aprendeu, se você assimilou, se você entendeu tudo que estava na palavra, todas as promessas que Ele te fez. Ele está preparando você para um degrau maior. Com Deus é assim, irmão, não é igual elevador, você aperta no 0 e vai lá para o 10, é degrau por degrau, é passo a passo, é uma vitória de cada vez, é uma vitória diária. Deus está preparando você. A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo de número 10, verso de número 23,
nos mantenhamos e nos retenhamos firmes na esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Se ele prometeu, ele é fiel, irmão. Então, você tem promessa e você tem a proteção de Deus. Deus é o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Uma outra coisa que nós aprendemos aqui no verso de número 2, irmãos: não olhe para o homem, não olhe para as circunstâncias ao seu redor, olhe somente para Deus. Às vezes você vai dizer, não dá mais, não tem mais tempo. Talvez Abraão aqui fale assim, eu já estou muito idoso, a Sara, minha esposa, já está muito idosa, não vai ter jeito, os meus membros já estão amortecidos, não tenho o que fazer, já passou o tempo. Não tem essa visão do homem, irmãos, porque o homem tem a visão falha, o homem tem a visão limitada, o homem só consegue enxergar uma determinada distância, o homem só consegue viver um determinado espaço geográfico, o homem só consegue passar por alguns processos dependendo do tempo. Mas quando nós olhamos para Deus, Ele é dono do tempo, Ele criou todas as coisas. A Bíblia diz no livro de Salmo que Ele chama raio e estrela pelo nome, conhece a todos. Olha a grandeza desse Deus, né? Às vezes, irmãos, o homem dá diagnósticos, segundo as suas experiências, segundo seus pensamentos. Não, a irmã tal tinha essa enfermidade e morreu assim. Não, eu passei por esse trabalho, esse emprego foi assim. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você: Deus não copia nada de ninguém. A Bíblia chama Ele de Criador. Ele é o Criador. Ele faz nova todas as coisas. Ele faz nova, Ele abre porta onde não tem porta. Ah, mas ali não dá, já está nos 45 do segundo tempo. Eu quero dizer uma coisa para você: se tem uma coisa que Deus é especialista, é no impossível. O possível você pode alcançar, mas Deus é especialista no impossível. Deus é especialista nas causas impossíveis. Sabe por quê, irmãos? Porque quando Deus olha, porque quando Ele vê, Ele olha o coração. Ele não olha o teu nome, Ele não olha o teu sobrenome, Ele não olha quanto você tem de saldo bancário, as amizades, os relacionamentos. A Bíblia diz que Ele sonda os corações. Ele sabe. Talvez você está pedindo algo para o Senhor. Eu estou pedindo, eu preciso, mas Deus conhece o teu coração. Para que Ele quer isso? Para que ela deseja isso? O meu nome vai ser glorificado com essa bênção que Ele está pedindo. O meu nome vai ser exaltado com essa solicitação que Ele está fazendo. Deus conhece e sonda os corações. Ele vê e contempla todas as coisas. E você sabe o que Ele vai ver na hora que Ele olhar para o seu coração? Ele vai olhar a sua fé. Você quer agradar a Deus? Apresente a Ele fé. A Bíblia diz no livro de Hebreus 1, verso de número 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Apresente a Ele a sua fé. Impressione a Deus com a sua fé e Ele vai te impressionar com as bênçãos e com os milagres que Ele tem para liberar para a sua vida. A Bíblia diz, irmãos, no livro de Isaías 64, 4, a Bíblia diz assim, um texto que eu acho lindo: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem os olhos se viu, um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Espere no Senhor, apresente todas as suas questões, coloque toda a sua vida nas mãos de Deus. Ele vê todas as coisas. Não existe nenhuma antes dele nem depois dele que trabalha para o bem daqueles que o amam. Então, irmãos, não olhe para a realidade do lado, não olhe que se um caiu assim, se o outro foi assim, se a história desse terminou dessa maneira, dessa terminou daquela maneira, você é diferente. Deus vai começar em você uma nova história. Talvez o inimigo tenha tentado colocar um ponto final na família, nessa sua vida, nessa sua situação, mas Deus hoje entra e se você olhar para Ele com fé, Ele começa uma nova história, uma história de vida, uma história de realizações. Pastor, mas eu já estou na tenda, eu já estou nessa situação de aflição, eu já estou angustiado, eu não sei o que fazer, como que eu faço, pastor? O que eu faço? A Bíblia diz
no verso de número 3, que ele estava olhando ali para a situação do homem, mas eu quero dizer para você, não importa o tempo que você está na tenda, não importa o tempo que você está nessa angústia, não importa o tempo que você está nessa tristeza, não importa o tempo que você está passando essa situação, e nem importa também o que te levou para essa situação. Talvez você acreditou em alguém, talvez você acreditou em algo, talvez a sua esperança, talvez a sua energia, o seu amor estava em algo ou em alguém e você se decepcionou e foi para a tenda. Não importa o tempo que você está nessa situação. Às vezes você até entrou e não consegue mais sair. Está numa situação de pecado, não consegue sair desse pecado. É um relacionamento que ninguém pode saber, mas Deus vê todas as coisas. Deus contempla todas as coisas. Talvez é uma situação de droga, você não consegue, é um vício, é uma situação que você não consegue se libertar, e está nessa tenda e quer sair, não consegue. Eu quero te dizer, o Deus que nós servimos, Ele é poderoso para te dar força. O Deus que nós servimos apenas vai glorificando, apenas vai clamando, apenas vai buscando. Não, a Bíblia diz, haveria alguma coisa impossível para esse Deus? Haveria alguma coisa impossível? Talvez é uma situação, uma decepção do passado, talvez é uma derrota que você viveu. Eu quero dizer para você que recomeçar é mais difícil do que começar. Às vezes você se decepcionou com um relacionamento, se decepcionou com uma situação e você tem que voltar a se relacionar, você tem que voltar a viver e você não consegue. Porque começar, irmão, todo mundo é assim, né? Quando começa, está incendiado de paixão, está incendiado de animação, anda quilômetros, mas quando existe algo que você fez e não deu certo, você tem que recolher os cacos de algo que se quebrou e você tem que colar, você tem que reconstruir. Mas eu quero te dizer, se você estiver diante de Deus, se você apresentar tudo a esse Jesus, você clamar pelo Espírito Santo de Deus, Ele te dá força para começar, Ele te dá força para recomeçar, Ele te dá força para avançar. A Bíblia diz no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 1, verso de número 28, que Deus pega as coisas vis e desprezíveis e transforma ela como as que não são e transforma como que já existissem. Então, talvez você ache que não tem como, não tem jeito, não existe maneira, mas eu quero te dizer, creia nesse Deus, apresente, coloque tudo nas mãos dele, coloque tudo nas mãos de Jesus e Ele vai te dar. Talvez você procurou alguém para te ajudar e não encontrou. Talvez você tenha clamado a algumas pessoas, telefonado para algumas pessoas para te ajudar e não tenha encontrado. Eu quero te dar um telefone que nunca falha. Eu quero te dar uma pessoa que nunca vai se recusar a te ajudar. Clame pelo Espírito Santo de Deus. Busque o Espírito Santo de Deus. Você sempre vai encontrar. Talvez você está dizendo, pastor, mas a minha aflição é grande. O Senhor Jesus já te ensinou e não enganou ninguém. Ele disse lá em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo e você vai vencer também. Deus vai te dar a vitória, Deus vai honrar a tua situação. Uma outra coisa, irmãos, que nós vemos nesse texto, a Bíblia diz no verso de número 4, depois que Abrão abriu seu coração, falou tudo que ele estava sentindo, todos os medos, achando que a herança ia para o servo dele, aí Deus falou assim, não, agora eu que vou falar. Aí a Bíblia diz, no verso de número 4, que disse assim, e eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Eu quero te dizer uma coisa, Deus vê e contempla toda a sua situação. E não só vê, mas Ele tem uma palavra de vitória para você. Deus sempre tem uma palavra de vitória para você, pois Ele vê o seu coração, Ele sabe o que você precisa. Você sabia que Deus consegue ler palavras que você ainda nem verbalizou, palavras que você ainda nem falou? A Bíblia diz que antes de você falar, Ele já sabe o que está no seu coração, já sabe o que você pensa, Ele sabe o que você precisa. Creia nesse Deus, Deus tem estratégia, Ele vai te dar uma estratégia para você sair dessa vida, para você sair dessa situação. A Bíblia diz, no livro de Salmos, capítulo de número 121, verso de número 3, a Bíblia diz, não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará.
O que é tosquenejar, pastor? Ele não pisca, ele está de olho em você, ele não tosqueneja. Deus está concentrado na sua vida, ele está esperando uma atitude sua. Sabe por quê, irmão? Quem dá a última palavra é Deus. Talvez o médico já falou, talvez o esposo já falou, talvez a esposa já falou, talvez o patrão, o empregado, eu não sei, talvez alguém te falou alguma coisa que te entristeceu e você levou aquilo para o coração. Talvez é uma sentença, talvez o advogado. Inclusive o brasileiro é assim, ele tem uma facilidade grande em acreditar em papéis. Ele acredita no papel do advogado, acredita no papel do juiz, acredita no papel do oficial de justiça, acredita no papel do médico, mas precisa mesmo é acreditar nesse papel, na palavra de Deus. Ele precisa crer nesse papel. E a Bíblia diz que Deus é quem dá a última palavra, Ele é criador de todas as coisas. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, irmão, 22:13, ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. É Ele que dá o começo e Ele que dá a última palavra. Fique com a palavra de Deus, fique com a palavra daquele que pode. Abraão aqui estava triste, estava apavorado. Ele falou: não, agora eu que vou dar a última palavra. Este não será o seu herdeiro. Ele está dizendo para você nessa ocasião: esta não será a sua história. Este não será o final da sua história. Deus vai mudar o cativeiro. Deus vai falar corações. Deus vai mudar a sua história. Fique com a última palavra. Fique com a palavra do Senhor. Uma outra coisa, irmãos, eu já estou terminando. No verso de número 5, a Bíblia diz que ele então, a Bíblia diz assim: então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se é que pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Eu quero te dizer uma coisa. Deus hoje está te convidando para você sair fora da tenda. Eu não sei o que te levou para essa tenda, eu não sei qual foi a decepção, eu não sei qual foi a aflição, mas o Senhor está dizendo: hoje eu vou te levar fora. Hoje você vai sair fora dessa situação. Ele vai te levar fora. Talvez a tenda está impedindo de você olhar para o céu. Talvez a tenda está impedindo de você ver a realidade. Talvez a tenda está impedindo de você ver as promessas. Mas hoje o Senhor está te dizendo: hoje eu quero te levar fora. Hoje você vai contar estrela, se é que você pode contar. Hoje eu quero te conduzir fora. E você vai ter uma nova história, você vai ampliar a visão. Você estava vendo só o céu da tenda. Eu quero que você olhe para o céu. Eu quero que você contemple esse Deus. Deus quer realizar uma mudança na sua vida. Deus quer realizar uma transformação na sua vida. Tem gente que está na tenda e está com medo de sair da tenda porque está com medo de ir para o deserto. Ah, não vou largar esse pecado porque ali eu vou ficar sozinho no deserto. Eu não vou largar essa situação. Estou sofrendo, mas eu acho que eu não vou sair porque senão eu vou para o deserto. Irmão, hoje é Deus que vai te conduzir. E ainda que seja no deserto, Deus vai te levar para um tempo novo, para uma terra diferenciada. O Senhor te convida agora a olhar para o céu. Você vai sair da tenda, mas você já sai olhando para cima. Olhe para o céu. Os milagres e maravilhas de Deus sempre acontecem em parceria com o homem. Todos os milagres e maravilhas de Deus acontecem em parceria com o homem. Olha só como foi a história de Lázaro. A Bíblia diz que Jesus chegou diante do sepulcro e disse: tirai a pedra. Qual era mais fácil? Ressuscitar um morto de 4 dias que já cheirava mal, ou dar uma ordem para o Espírito Santo romper aquela pedra? Certamente que era ressuscitar um morto de 4 dias, mas ele disse: a parte que você pode fazer, eu não vou fazer. A parte que você não consegue fazer, eu vou fazer. Tirar a pedra você consegue. Hoje, remova a pedra da incredulidade. Remova a pedra do pecado. Remova a pedra da falta de fé. Essa parte você pode fazer. Sair da tenda você consegue. O impossível é com Ele, mas a parte que está no alcance dele. Os milagres e maravilhas de Deus sempre aconteceram em parceria. A mulher do fluxo de sangue diz: se eu ao menos tocar nas suas vestes, eu ficarei curada. A Bíblia diz então que ela, no meio da multidão, consegue tocar as vestes do Senhor Jesus.
e sai dele virtude, aquela mulher tem o sangue, a hemorragia estancada instantaneamente. Eu quero te dizer, busque o toque de Jesus hoje, busque o toque do Senhor. Chegou na casa da viúva e falou: o que você tem aí? Ele falou: não tenho nada a não ser uma botija de azeite. Pois é através dessa botija de azeite que eu vou fazer um milagre. Talvez Jesus está olhando para você falando: o que você tem aí? Eu não tenho nada nesse casamento, a não ser mais uma gotinha de sentimento. O que é que você tem na sua casa? Eu não tenho nada, a não ser um pouquinho de oração. O que é que você tem nessa situação, nessa luta, nessa enfermidade que você está passando? Eu não tenho nada, a não ser um restinho, um pouquinho de fé. Pois é através desse restinho, desse pouquinho que ainda está aí contigo, que Deus vai operar o milagre. O milagre sempre acontece em parceria. A Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo de número 3, verso de número 20: aquele que é poderoso para fazer tudo, mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Opera, ó Deus, através da sua fé. Deus tem milagres e maravilhas para fazer na sua vida. Eu quero te dizer, para terminar a minha palavra, que se você quer ter resultado diferente, se você quer ter situações, mudanças, algo diferente na sua vida, comece a ter também posicionamento diferente. Comece a sair dessa tenda, comece a sair dessa situação. Deus hoje te convida para 3 coisas. Primeiro, saia da tenda, saia da tenda. Não sei até quanto tempo faz que você está nessa situação, mas Deus hoje te convida, saia da tenda, saia do comodismo, saia do medo, saia do pecado, saia da tristeza, saia dessa depressão, saia da tenda. O sair é com você, o resto é com Ele. Ele diz, saia da tenda. E uma segunda coisa, olha para o céu, não olha nem para a direita, não olha nem para a esquerda. Eu quero dizer uma coisa, irmão, quando você está no fundo do poço, está no fundo, não tem como mais ir para baixo, não tem como mais ir do lado, nem para a esquerda. O único caminho que restou é para cima. Saia da tenda e olhe para o céu. Se você está no fundo, não, eu estou no fundo do poço. Saia da tenda e olhe para o céu. E uma terceira coisa, e conte as estrelas. Se lembre de todas as promessas que Deus fez na sua vida. Se lembre de toda a graça, de toda a misericórdia que Ele derramou na sua vida. A Bíblia diz que o que Deus tem reservado para você é como está escrito no livro de 1 Coríntios 2,9. As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, é isso que Deus... E nem desceu ao coração do homem. É isso que Deus tem preparado para aqueles que creem nele. Então, eu quero te dizer, impressione a Deus com a sua fé. E Deus vai te impressionar com milagres e maravilhas. Eu tenho certeza que o Espírito Santo ministrou em seu coração e foi possível você entender que não importa o motivo e nem mesmo o tempo em que você está vivendo nesta tenda emocional. Talvez por conta de algum tipo de medo ou tristeza, talvez ainda devido a uma frustração passada. Você se sente fraco e ainda não conseguiu sair desta situação de tenda e desânimo em sua vida. O Senhor Deus hoje te convida a sair e olhar para o céu, contemplando o seu poder e todas as promessas que Ele tem para a sua vida. Vamos orar neste momento e eu tenho certeza que a sua visão será transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Pai de poder, Pai de graça, eis aqui estas pessoas, Deus, eis aqui essas vidas, visita cada situação, visita cada causa, visita cada propósito, Pai. Opera o Teu milagre, nós sabemos que operando Tu, quem impedirá? Ó Deus, nós profetizamos na vida de cada família, de cada pai, de cada mãe, a Tua bênção, a Tua vitória. Entra com providência, Pai, manifesta a Tua glória, manifesta o Teu poder. Nós Te louvamos e Te glorificamos em nome de Jesus.